Neste IELTS Listening Assignment, nós temos principalmente questões múltipla escolha, seja de uma seleção ou de múltiplas seleções para fazer. E no final temos aqui uma questão de completar uma sentença completa. Pois bem, então começando do começo, que é este principal bloco de questões múltipla escolha. Mais frequentemente do que não, é este o formato que você tem no exame IELTS Listening Real, ou seja, você tem um bloco de questões múltipla escolha, que podem variar entre 4 e 6 questões. Então você vai ter 6, não é? 6, de fato, enunciados, e para cada um deles você vai ter 3 alternativas. Bom, quando você tem aqueles 30 segundos antes do áudio começar para se preparar para escutar e assim verificar as questões, se você for tentar fazer uma análise de questões múltipla escolha lendo o enunciado e igualmente lendo as diferentes alternativas e fazendo então uma análise completa de tudo, você na realidade provavelmente vai chegar aqui por volta da terceira ou quarta questão e o áudio vai começar. E por consequência, você na realidade vai ter que rapidamente voltar à primeira questão, tendo uma análise prévia feita de forma incompleta e, portanto, uma preparação não tão assim devidamente feita para este bloco de questões, não é? Portanto, é muito importante nós priorizarmos o nosso foco. Você, antes do áudio começar, lhe peço para, por favor, se focar exclusivamente nos enunciados, não é? Você, então, tem a necessidade de, a priori, somente se focar nos enunciados destacando palavras-chave deles, ou seja, por exemplo, specialized course, characteristic, não é? Microbiology, available. Igualmente, biology courses, available. Então, who is interested in microbiology courses? Estamos aqui então simplesmente não olhando as alternativas, mas somente os enunciados, não é? Which is the quickest increasing subject in enrollment? Então vejamos, quickest increasing in enrollment, e basicamente é isso. Então, veja a dinâmica. Eu aqui, antes do áudio começar, então, destaquei somente as palavras-chave respectivas os enunciados. Quando o áudio começar, é que eu volto a minha atenção para as alternativas. Agora, vejamos. Primeiro, por que você faz isso? Se você, na realidade, for olhar, o que você tem nos enunciados é 100% certo que é abrangido pelo áudio. Agora, o que é nas alternativas? Não. Se você, então, tem uma dinâmica onde você tem que, pelo menos, selecionar uma, como está aqui sendo indicado, você vai ter, no mínimo, 66% de todas as informações que você tem nas alternativas não sendo abrangidas pelo áudio, nem ao menos mencionadas. E, portanto, você vai ter ali muita informação que você cobriu e nem ao menos vai ser, de fato, abrangido pelo áudio, portanto, você teve um desperdício. E isto, adicionando o fato de que, como dito, se você for tentar fazer a análise completa de tudo, é bem provável que você não vai conseguir analisar tudo antes do áudio começar, faz ser mais inteligente você se focar somente, pelo menos a priori, no que é 100% certo que vai cair no áudio, que são os enunciados, tudo bem? Depois disso, quando o áudio começa a tocar, você voltando a sua atenção para os enunciados, não é perigoso você, na realidade, estar olhando para eles somente quando o áudio começar, porque, como você pode ver, os enunciados são informações bem curtas. São informações bem diretas ao ponto, poucas palavras. Portanto, é relativamente fácil você estar analisando as alternativas ao mesmo tempo em que você está prestando atenção no áudio, devido às alternativas serem sempre informações muito curtas. Veja que aqui, por exemplo, você tem 2 palavras no máximo nas alternativas. E isso juntado ao fato de que você fez uma real análise do enunciado, sabendo de fato o contexto que a questão abrange, faz com que você tenha bem maior capacidade de real performance no exercício de múltipla escolha, tudo bem? Então, essa atenção a essa dinâmica quando você está lidando em especial com blocos maiores como este, tudo bem? Igualmente aqui nós temos questões de múltipla escolha que envolvem a seleção de 3 opções. Então você tem essa lista e você tem que selecionar 3 alternativas, não é? Cada uma equivalendo a uma questão. Bom, aqui é muito importante você ir com suas primeiras impressões. É muito fácil as pessoas, na realidade, ficarem tendo paralisia por análise, refletindo sobre o qual é a melhor, mesmo tendo primeiras impressões que definem com exatidão que elas acham que são, de fato, as melhores opções. Então, é totalmente compreensível você estar inseguro e não há o menor problema de você refletir. Mas ainda melhor é você, na realidade, fazendo uma reflexão, ainda assim ser bem decisivo e, em caso de dúvidas, vá com as suas primeiras impressões.
As nossas primeiras impressões, mesmo conosco estando, por exemplo, emocionalmente atingidos pelo contexto de fazer aquele exame, as nossas primeiras impressões são mais próximas da nossa capacidade realmente cognitiva e de interpretação do que as nossas segundas, terceiras ou quartas impressões de respostas certas, que mais frequentemente do que não são simplesmente nós duvidando de nós mesmos. Então, o que você prefere? Mesmo abalado, tomar decisões racionais ou decisões que se baseiam em dúvida? É óbvio que é melhor você tomar decisões racionais. E em uma situação de alta pressão, suas primeiras impressões acabam sendo as mais racionais mesmo. Tudo bem? Então, extra atenção com relação a essa dinâmica de demarcação de palavras de alternativas em questões de múltipla escolha com a seleção de mais de uma alternativa. E aqui, por último, você tem uma questão de completar sentença incompleta, onde, primeiro, antes de tudo, você precisa de estar tendo ou respeitar as instruções, ou seja, no more than 2 words. Se você utilizar, então, mais do que 3 palavras aqui na resposta para a questão 10, você a perde. Muita atenção, então, com relação a isso. Outra coisa importante é o fato de que você tem aqui a possibilidade de destacar palavras-chave. E aqui o que você tem é: there are 3 full scholarships that cover tuition and provide 1,500 cash as a. Então, scholarships, tuition, 1,500 e as são palavras-chave para você, na realidade, estar escutando ou a elas ou a sinônimos delas no áudio, para você saber que a resposta vem logo depois. Então, extra atenção em questões de múltipla escolha com a demarcação de palavras-chave, que define então com exatidão o momento exato em que, quando o áudio falar sobre, você sabe que a resposta está por vir. Tudo bem? Eu lhe desejo, portanto, uma ótima prática. IELTS Listening.